No Repórter Setorial de hoje, você confere. Taubaté registra 4 mortes causadas pelo vírus influenza. 125 milhões de pessoas no mundo sofrem com a psoríase. Veja como tratar essa doença. Hoje você acompanha a última reportagem especial sobre o sonho da casa própria. E ainda... Você já ouviu falar em preço do dinheiro? Olha, vem aí medidas com o propósito de baixar os juros. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe, ele está aqui conosco, exatamente para destrinchar esse assunto e você não pode perder. Não saia daí. Olá, está começando aqui mais uma edição do Repórter Setorial. O programa de apoio ao superendividado desenvolvido pelo PROCON de Taubaté tem a finalidade de auxiliar o consumidor que tem alguma pendência financeira. O trabalho envolve orientação e renegociação das dívidas com as empresas credoras. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 62% das famílias brasileiras encerraram o ano de 2017 endividadas. Muitos consumidores que se encontram nessa situação têm dificuldade em acertar as contas e as dívidas, que acabam virando uma bola de neve. De olho nessa parcela da população, o PROCON de Taubaté iniciou atendimentos de orientação às pessoas endividadas. Os interessados precisam preencher um formulário que pode ser retirado no próprio PROCON, localizado na rua Dr. Emílio Inter, 345, ou no site da Fundação. No caso de você se enquadrar nesse programa, vai ter uma data marcada, você vem, a gente vai analisar os documentos, o atendimento é individual para cada pessoa, a gente vai conversar sobre as dívidas e encaminhar para as empresas. O programa de orientação é exclusivo para pessoas físicas. Especialistas do Núcleo de Tratamento do Superendividamento vão analisar a situação dos candidatos por meio de comprovantes de renda, despesas e demonstrativos de dívidas. De acordo com a coordenadora do PROCON, o descontrole financeiro é decorrente principalmente de empréstimos bancários e cartão de crédito. Além destas, o PAS também renegocia dívidas de financiamentos, prestação de serviços e aquisição de produtos. No caso de estar com nome restrito, tanto no Serasa quanto no SPC, traga a dívida. Se é uma dívida que você reconhece, não está conseguindo parcelar, nós não vamos contestar os juros, mas a gente pode tentar fazer tentativa de parcelamento dessa dívida. No caso do PAS, o que é? A gente vai ver o quanto você ganha, o quanto você gasta. Às vezes a gente vai só orientar você consegue tirar isso, gastar menos. Agora a gente vai ver no que você está devendo. Então vamos negociar aquela para não pagar mais juros do que você já está pagando. Então tudo a gente vai ter que analisar a documentação para ver aonde a gente vai ajudar mais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Psoríase, a doença é um problema crônico de pele, mas não é contagiosa. Hoje ela atinge cerca de 125 milhões de pessoas no mundo. A principal característica são manchas vermelhas na pele que descamam. A psoríase é uma doença de pele. Os sintomas reaparecem periodicamente. Pessoas com histórico familiar dessa doença devem ter atenção redobrada. A psoríase é uma doença multifatorial. Uma das causas dela seria a genética, né? Quem tem certos genes de predisposição à psoríase pode desenvolver o quadro quando for exposto a certos estímulos, às vezes infecções, uso de remédios. Eu não sei como meu irmão descobriu, porque eu só fiquei sabendo que ele tinha depois de adulto mesmo, depois dos 25, 30 anos. Uma vez eu olhei e achei diferente, aí ele falou que era psoríase também. Mas o meu surgiu mesmo na adolescência, né? Quando eu falei para você que era pequenininha, mas depois sumiu, só vou voltar mais tarde. A psoríase não tem cura, ela tem um tratamento que a ideia é levar o paciente a uma remissão prolongada da doença, mas não pode se falar em cura, apesar que alguns pacientes conseguem uma remissão contínua e são considerados curados, mas de uma maneira geral o tratamento é para controle da doença. Segundo o dermatologista, os sintomas variam de paciente para paciente, conforme o tipo da doença. A psoríase tem várias formas de apresentação. A principal delas é a psoríase em placas, que o paciente tem
Tem lesões descamativas nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e no tronco, né? Para as crianças, a forma mais comum é a psoríase gutata, que as lesões são em forma de pequenas gotas, mas tem variantes menos comuns, a psoríase introdérmica, a psoríase ungueal, palmo plantar. A Marli é comerciante e tem a psoríase nas pernas, cotovelos e antebraços e lamenta a ausência de pesquisas sobre o problema. Eu queria que tivesse mais pesquisa sobre isso, né? Mais informação, mais propaganda para isso também, para o pessoal poder correr atrás, né? Porque às vezes a pessoa se acomoda, porque procura, nunca acha, então, desiste. E isso daí não pode desistir, tem que sempre procurar, né? Segundo Daniel, alguns fatores podem aumentar as chances de se contrair a doença ou piorar o quadro clínico já existente. Exatamente, o histórico familiar é importante, a predisposição genética, hoje em dia os estudos mostram que é uma condição muito importante. Estresse piora, obesidade, tabagismo, certos medicamentos podem levar a piora também. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil será o tratamento. Não existe um modo de prevenir a psoríase, tá bom? Quem tiver uma predisposição genética, muito provavelmente ao longo da vida vai se expor a algum fator desencadeante e vai apresentar o quadro, e daí pode ser feito o tratamento adequado. Os quadros mais leves, o tratamento é mais tranquilo, os quadros mais fortes requerem um tratamento um pouco mais pesado. Marli explica que já buscou vários tratamentos e que, infelizmente, ainda há muito preconceito. Tem sim, claro que tem. O meu é mais suave, mas tem pessoas que não é tão suave. Então, eu mesmo, quando eu vi, eu fiquei chocada. Quando eu vi uma situação que era bem pior que a minha, eu fiquei chocada. Lembrar nunca é demais. Acho que é muito importante frisar que a psoríase não é uma doença contagiosa, mesmo aquelas formas graves que os pacientes apresentam uma descamação muito intensa, não tem nenhum perigo de ser transmitida para outras pessoas. Uma comissão do Senado aprovou essa semana um projeto que muda a legislação para autorizar o trabalhador que pedir demissão para que tenha a possibilidade de sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Hoje, o trabalhador não pode movimentar a conta vinculada a ele no FGTS quando pede demissão, a não ser que haja acordo entre empregado e empregador. Acompanhe agora um comentário de hoje. Amigos começam a ficar preocupados com essas mexidas que estão fazendo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente não pode perder de vista que esses recursos do Fundo de Garantia sustentam alguns programas sociais do governo e, inclusive, o Sistema Nacional de Habitação. Agora, o Senado acaba de aprovar que, quando o trabalhador pedir demissão, ele vai poder sacar o Fundo de Garantia. Então, o que vai acontecer? Certamente, uma onda de pedidos de demissão para poder pegar o dinheiro. E vai fazer com que se esvazie ainda mais o Fundo de Garantia, depois de liberações políticas que o governo fez aí com relação a contas de inativos e outras situações. O pessoal brinca com a matemática. O Fundo de Garantia tem limites, né? E ele banca uma série de programas. A matéria passou na comissão lá de Seguro Social do Senado e pode ir direto para a Câmara dos Deputados. O governo ainda tenta obstruir para que a matéria vá ao plenário do Senado e trabalha na Câmara para, quando chegar lá, possa haver uma barragem a que se aprove isso, porque vai quebrar a banca. Matemática é matemática, não tem jeito. Ubatuba registrou mais uma morte por suspeita de febre amarela. A informação é da Vigilância em Saúde do município. Segundo a vigilância, um idoso de 69 anos morreu no dia 11 de abril no bairro Camburi, localizado na região norte da cidade. Na quarta-feira, ele deu entrada na Santa Casa já em estado grave e veio a óbito no mesmo dia. A suspeita é para dengue, leptospirose ou febre amarela. De acordo com as informações, o idoso não tomou a vacina contra a febre amarela. Ubatuba tem, no momento, 11 casos suspeitos da doença. A confirmação dos casos depende agora do resultado dos exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz,
que levam em média 10 dias para sair. Até o momento, a febre amarela causou uma morte na cidade. A seguir, no próximo bloco, você confere moradores de Jacareí que foram afetados pelas chuvas que atingiram a cidade em março não vão precisar pagar o IPTU.